Aleluias, glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja, os amados irmãos e amigos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, e vamos estar falando no Tadel de hoje um assunto muito interessante. O tema dessa mensagem é aplicando o fator Barnabé em meio à adversidade. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Vamos estar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 e 27. Eu gostaria que você aí na sua casa acompanhasse comigo, você que pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, acompanhe a leitura da Bíblia conosco. E diz assim o livro de Atos, capítulo 9, versículo 26 e 27. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Verso 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Vamos estar orando? Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Deus, nesta hora nós queremos pedir a bênção do Senhor. Ó Deus, derrama a Tua unção sobre a nossa vida, que não sejamos nós, mas seja o Senhor a falar. Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por esta oportunidade de estar falando mais da parte do Senhor. E desde já, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós acabamos de ler 2 versículos da parte do Senhor, na santa palavra do Senhor, onde nós queremos trazer à memória aqueles que já conhecem sobre o fator Barnabé, e aqueles que não conhecem, nós vamos estar dando uma explicação muito rápida. Você que é a primeira vez que está assistindo o culto, está cultuando a Deus conosco, você que não congrega na nossa igreja, mas está aí ligado todos os dias. Então, amados, nós vamos estar falando sobre o fator Barnabé. O que significa o fator Barnabé? O fator Barnabé significa inclusão de pessoas à igreja. É o ato de eu e você estarmos inserindo pessoas à igreja. E aí Deus tem nos dado uma estratégia vinda dos céus. Amados, e aplicar o fator Barnabé significa integrar as pessoas na vida da igreja. E eu coloquei aqui para não esquecer de nada. Ou seja, também significa fechar as portas do fundo da igreja. Nós conhecemos aquelas pessoas que se convertem, aceitam Jesus, né? Entram, congregam na igreja e por não serem cuidadas, acompanhadas, elas vão se perdendo, esfriam no evangelho e não voltam mais. Então, aplicar o fator Barnabé também é fechar a porta de trás da igreja, a porta dos fundos da igreja. Significa também construir relacionamentos. Ou seja, eu preciso entender que eu preciso tirar tempo para acompanhar essas pessoas, né? E significa também ir atrás das ovelhas perdidas. É ensinar as pessoas a serem cheias do Espírito Santo de Deus. É também acreditar em alguém quando ninguém acreditava. Olha só que interessante, amados, lá no livro de Atos, no versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Olha, amados, que interessante. Saulo, ele se converte, ele tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, né? O Saulo, que depois passou a ser o nosso maravilhoso apóstolo Paulo. Então ele se converte no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor ali. Aí depois ele tenta se aproximar da igreja, ele tenta chegar aos cristãos. Mas a Bíblia diz aqui, olha, que todos o temiam, por causa da má fama de Saulo. Depois eu vou convidar os irmãos a estar lendo com calma, os amados irmãos e amigos, todo esse capítulo 9 de Atos, que aí nós vamos ver lá do capítulo 9, verso 1 a 11, a conversão de Saulo, para entendermos melhor toda essa situação. Então, para não tomar tempo,
Eu vou abreviar essa leitura e nós já vamos começar aqui no verso 26 e 27. Então a Bíblia diz que todos tinham medo de Saulo, temiam a Saulo. Então essa foi a atitude dos cristãos da igreja primitiva. Eles temiam por causa da má fama de Saulo. Mas olha só o que a Bíblia diz no verso 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe. Então, amados, Barnabé teve a preocupação de ir atrás de Saulo e trazê-lo juntamente aos apóstolos. Ou seja, primeira atitude que eu vejo aqui de Barnabé. Barnabé teve muita fé e coragem. Barnabé foi um homem muito corajoso e pôs em prática a fé. Amados, nós sabemos a história de Saulo e depois passou a ser o apóstolo Paulo. Saulo era um perseguidor de cristãos, mas Barnabé, ele não teve por usurpação isso. Ele deixou de lado as coisinhas, né? E foi atrás desse homem para estar introduzindo ele, ou seja, inserindo ele à igreja. E eu coloquei aqui para não esquecer. Ore por essas pessoas de uma maneira que você nunca orou. Ore com fé. Isso que o Barnabé fez. Amados, ninguém que vai atrás de um homem famigerado, com uma fama, vai de qualquer maneira. Sabe, Barnabé, ele orou, ele buscou a Deus e foi, amado, ele agiu, ele tomou iniciativa para não perder esta grande oportunidade, que era de trazer Saulo para junto dos seus. Então, amados, se as pessoas estiverem cheias de Jesus, elas vão naturalmente atrair outras pessoas. Barnabé sabia disso. E nós sabemos, amados, que ovelha sadia, ela sempre dá cria. E a primeira atitude louvável que eu vejo na vida de Barnabé, amados, a primeira atitude que nós devemos ter, eu e você, é aplicar o fator Barnabé em meio à adversidade, é investir tempo na vida das pessoas. Olha só que interessante. Quando chegou a Jerusalém, verso 26, tentou se unir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. 27, então Barnabé o levou aos apóstolos. Amados, Barnabé sai da sua zona de conforto e vai atrás de um homem que tinha uma má fama. Barnabé, ele gastou tempo, ele investiu tempo, porque a Bíblia diz que Barnabé conversa com Saulo e leva Saulo até os apóstolos. Olha só, ele investiu tempo na vida de Saulo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, amados, para nós aplicarmos o fator Barnabé, em meio a esse tempo presente que nós estamos vivendo, de pandemia, né, de isolamento social, nós precisamos entender que devemos investir tempo na vida das pessoas. E como aplicar o fator Barnabé hoje? Como eu e você podemos aplicar o fator Barnabé hoje? Naquela época da igreja primitiva, Barnabé foi ao encontro de Saulo. Hoje nós não podemos ir na casa das pessoas. Amados, e nós já sabemos, nós podemos usar aí as redes sociais. Você pode usar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Amados, eu tenho algumas aqui, alguns testemunhos tremendos. A minha filha Letícia, ela vai participar de uma festa jesuína online. Olha só que interessante, você pode dar um glória a Deus aí. Sabe por quê, amados? Esse Deus tremendo tem dado sabedoria a homens e mulheres para nós estarmos ganhando almas e cuidando muito bem delas. Olha, a Letícia, ela participou de uma corrida de saco online. Você acredita nisso? Uma corrida de saco online na escola. Olha só que interessante. Ela na casa dela, as coleguinhas, cada um na sua casa, e foi muito interessante. E ela vai participar de uma festa na roça, tudo online. Cada um faz dentro da sua casa, por videochamada. O irmão Alex, o nosso irmão, o querido irmão Alex aqui da nossa igreja, ele organizou um jogo online. Isso tudo, amados, preocupado com as vidas. Sabe, amado, é muito interessante isso.
Marque com seu irmão. Eu botei aqui, olha, você pode marcar com seu irmão para estar assistindo a EBD, né? Liga para ele, vai lá, marca com ele para assistir a EBD, para participar da oração de 15 horas, para cultuar junto com ele às 18h15, liga lá para ele, manda um zap, vamos estar juntos, vamos lá, não perde essa oportunidade, amados. Nós temos, amados, eu tenho um testemunho tremendo, a nossa irmã Maria do Carmo, esposa do irmão Beto, ela, pelo Facebook, ela convidou uma jovem que já foi da nossa igreja, chamada Andréia, mais carinhosamente Deinha, que mora em São Paulo, amados. A Andréia casou, foi morar em São Paulo, e hoje a Andréia, pelo WhatsApp, pelo Facebook, ela acompanha a célula, acompanha a classe e os cultos, amados. Então, nós podemos sim aplicar o fator Barnabé em meio à adversidade. Tome isso por testemunho, amado. Nós precisamos entender, amado, nós precisamos sair da zona de conforto. As almas estão perecendo. Existem pessoas clamando, amado, clamando por uma mensagem de carinho. Você pode mandar aí um versículo bíblico para essa pessoa, para alguém na sua família, na sua parentela. Não perca essa oportunidade. Nós precisamos estreitar os laços de amizade. E eu agora vou fechar essa parte dando um testemunho tremendo. Na última quinta-feira, o pastor Wagner, o meu discipulador, ele marcou um discipulado online. Amados, uma estratégia tremenda, um fator Barnabé tremendo que ele fez. Amados, para minha surpresa, nesse discipulado online estavam lá o pastor Vanderlei, que mora nos Combatentes, o pastor Marcos César, o pastor Ridalvo, o irmão Vladimir, o Joteni. Amados, muito interessante. O irmão Renato, foi uma bênção, amados. Foi uma honra para mim participar daquele discipulado online, onde eu imaginaria que eu estaria. O irmão Anderson Loureiro também estava, foi muito maravilhoso, sabe? Estratégias que nós podemos ter nos dias de hoje. Eu na minha casa, você na sua, mas amados, não perca a oportunidade. Nós precisamos entender isso. Você tem alguém na sua família que precisa ser evangelizado, precisa ser inserido à igreja, precisa se aplicar o fator Barnabé nessa pessoa, não perca essa oportunidade. Mande um zap, Facebook, vá lá, mande um recado, mande um versículo bíblico, manda aí o PIB News para a pessoa ficar ligada nos horários. Não perde essa oportunidade, não. E a segunda atitude de Barnabé, ele investiu dinheiro nas pessoas. Olha só o que diz o livro do Atos, capítulo 3, verso 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Amados, isso aqui é muito interessante. Então, primeiro, Barnabé, ele investiu tempo. O tempo precioso dele, ele investiu na vida de Saulo, e ele investiu também dinheiro na vida das pessoas. Olha, amados, que interessante, você pode estar aí mandando uma cesta de café da manhã para o seu discípulo, para esse irmão aí que você está sentindo falta dele. Olha que lindo, você pode dar um glória a Deus aí. Aleluias. Então, amados, você pode estar fazendo isso. Bota crédito lá no seu celular, na rua, no trabalho, para você ter dados lá no seu celular. Manda um zap para essa pessoa, convida ela a estar participando das reuniões. Você está sentindo falta de alguém na igreja? Esta é a oportunidade, amados, de você aplicar o fator Barnabé, introduzir ela, trazer ela à igreja, para que ela se alegre juntamente conosco. E, amados, eu precisava colocar aqui quem foi Barnabé. Nós já aprendemos o que significa o fator Barnabé. Nós já sabemos aplicar o fator Barnabé. Mas eu preciso saber quem é esse homem que fez a diferença no seu tempo.
O nome de Barnabé significa ajudador, encorajador, filho do Consolador, filho do Espírito Santo. O nome Barnabé aparece em 4 livros da Bíblia, inclusive mais de 20 vezes no livro do Atos dos Apóstolos. Este homem teve uma influência positiva entre os cristãos primitivos e serve como um excelente exemplo para qualquer pessoa que deseja servir a Deus e aos outros. O ministério de Paulo deveu muito ao apoio de Barnabé. Barnabé era um judeu da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre, que se tornou cristão. Seu nome era José, mas os apóstolos chamaram de Barnabé, que significa encorajador, ou filho da consolação. Amados, sabe o que Deus me faz a entender da história de Barnabé? Barnabé foi um homem diferenciado. Verdadeiramente, Barnabé fez a diferença no tempo dele. Sabe, mas eu tenho falado isso para Deus. Senhor, eu quero fazer a diferença na minha geração. Faça a diferença na sua geração, meu irmão. Faça a diferença na sua geração, minha irmã. Não perca tempo, não. Nós podemos sim aplicar o fator Barnabé em meio a essa pandemia, essa dificuldade do tempo presente, que olha, deixa eu te falar uma coisa, é só o começo das dores, amados. Infelizmente, é a Bíblia que me diz isso, é só o começo. Então, amados, não perca essa oportunidade. As almas estão clamando. As pessoas entram na igreja e saem. Nós precisamos lacrar as portas do fundo, aplicando o fator Barnabé. E nesta hora eu quero orar pela sua vida. Eu quero estar orando pela sua vida. Ah, irmão Gilson, mas eu não tenho jeito para isso. Olha, nós vamos estar orando a Deus. E Deus vai te dar condições. Deus vai te dar estratégias, meu irmão. Como eu já citei aqui, algumas estratégias maravilhosas da parte do Senhor para você estar aplicando nesse tempo tão difícil de isolamento social. Se você pode aí na sua casa, dobre o seu joelho. Nós vamos estar orando por você. Vamos estar abençoando a sua vida, te dando um espírito de fortaleza, de ousadia, para você estar rompendo com as coisinhas. E você está indo adiante, usando a ferramenta que Deus nos deu, que é essa internet, sabe, amados, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Vamos estar orando? Coloque-se aí, você está com alguém aí na sua casa, chame essa pessoa para perto, chame ela para estar perto de você, nós vamos estar orando agora. Nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor agora cada vida. Ó Deus, cada pessoa, ó Deus, que verdadeiramente tem o coração ligado ao Senhor. Ó Deus, tem um coração como o coração de Barnabé. Ó Deus, que, ó Deus, se desprendeu das coisas materiais. Ó Deus, soube administrar o seu tempo para cuidar de vidas. E teve como apelido Filho do Espírito Santo. Ah, Senhor da glória, verdadeiramente eu quero esse apelido de Filho do Espírito Santo, de encorajador, de ajudador. Deus, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa. Derrama a Tua unção, a Tua graça agora, o renovo do Senhor sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo que está aí assistindo este vídeo. Deus, nós profetizamos sorte de bênçãos celestiais. Abençoe a casa, abençoe o talento, continue dando talento a essas pessoas, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, e desde já nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.